Buenos días, chicos, como estão todos? ¿Todos bien? Entonces, esta vai ser nossa última classe de espanhol, nossa última videoaula de espanhol. E nós não teremos mais aula ao vivo, aulas online. Então, eu já tinha colocado para vocês no início do bimestre os textos do Enem, né? E agora eu coloquei, para finalizar nosso quarto bimestre, outros textos que caíram no Enem de diversos anos. Então, quem for ficar porventura nas provas finais e recuperação, eu posso pedir algum texto desse para interpretação para vocês fazerem, porém a matéria será composta do segundo bimestre até o quarto bimestre para as provas finais, tá? Tanto de recuperação quanto prova final. A matéria vai ser pegando do segundo bimestre até o quarto bimestre. Sim, chicos, quero agradecer a todos que estiveram comigo durante esse ano, fazendo a diferença, porque sem vocês não seria possível fazer a diferença, porque nós tivemos que adaptar toda uma estrutura, montar toda uma aula, nos preparar, nos readaptar, reaprender e aprender coisas novas, tanto vocês como nós, professores, e conseguimos passar por essa pandemia, por esse ano que foi turbulento, que foi um ano de sofrimento, de tristeza para muitas famílias, para o mundo, para a sociedade em geral, mas que nós conseguimos enfrentar, passar por tudo isso e chegarmos até onde estamos hoje. Então eu quero agradecer vocês, chicos, por estarem comigo, por estar sempre brincando, me apoiando, perguntando, fazendo um questionamento, não fazendo, assistindo a videoaula, não assistindo, enfim, conseguimos terminar o ano de forma que pudéssemos ter um percentual de aulas referente ao que nós teríamos às aulas presenciais. Claro que não foi idêntico como seria presencial, mas deu para enquadrar, para encaixar essas aulas durante a pandemia. Então, graças, Chico, por todo e por estarem sempre comigo. Sim? Vamos lá. Eu coloquei 5 textos de Enem. 5? Acho que foram 5. Vamos lá. Primeiro eu coloquei sobre diversos assuntos, tá? Um texto falando sobre a revolução da arquitetura na China. Vocês vão ler e fazer a interpretação textual. Coloquei um texto falando sobre imigração. Coloquei o texto falando sobre inestabilidade estável. O que é estável, o que está instável e estável. É um artigo de opinião, né? Coloquei um texto falando sobre Santiago Nazar, quem foi e o que ele realizou, né, para a sociedade espanhola. É um romance. Coloquei um texto El Carpinteiro, que é um conto galiano, é um conto. Na outra nós falamos sobre fábula, esse aqui nós estamos falando sobre conto, sobre poesia. Coloquei sobre o emotivo encontro da universidade pública. O que uma nação acha, qual o sentimento da nação sobre a universidade pública? O que disse o presidente sobre isso, o presidente da época? Então, assim, chicos, se vocês perceberem, o Enem, ele fala sobre diversos assuntos. Aqui falou sobre universidade pública, aqui falou sobre conto, aqui falou sobre um romance, aqui falou sobre o pensamento estável e não estável, aqui falou sobre migração, aqui falou sobre a revolução da arquitetura na China. Então,
O Enem, ele envolve vários aspectos, não só sobre o cotidiano. Ele relaciona vários assuntos. Então, como a outra, ó, isso aqui é uma crônica, conto uma crônica. Então, como o outros textos também falou sobre diversos assuntos, fábula, sobre receitas. Então, eu quis trazer para vocês basicamente o que é cobrado no Enem. É uma gama de assuntos, são textos relacionados a vários assuntos que você tem que prestar atenção para poder saber, entender sobre o que fala. Cíticos. Então, qualquer dúvida sobre qualquer texto, você pode estar mandando por e-mail, porque nós não teremos mais as aulas ao vivo. Então, vocês podem estar mandando por e-mail, que é o nosso canal de comunicação, que foi nosso canal de comunicação no decorrer do ano, e ainda será até o final das provas finais, tá? Por isso que eu quis colocar os textos do Enem, porque vocês estão mais próximos do Enem, né? E quem escolheu a língua espanhola é para ter mais uma afinidade sobre esses textos. E as dúvidas que surgirem, vocês podem estar encaminhando. Então, chicos, buenas festas, gracias por todo e espero que vocês continuem estudando, escolham uma universidade que vocês tenham mais afinidade, mas que não parem, continue a sua formação acadêmica, que dela depende o seu futuro. Sí, chicos. Adiós. Hasta próximo ano. Tenham todos um bom ano. Sí? Adiós, chicos.